A ação é a vivência do desdobramento de possibilidades, né, no modo fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos. A ação é a vivência do desdobramento das forças que nós vivenciamos, forças plásticas, forças criativas, que nós vivenciamos no modo ontológico de nós sermos, fenomenológico existencial. Ou seja, no modo de sermos do presente, né? No modo de sermos do pré-coisa. Né? Nós somos pré-coisa, ou seja, nós somos presente, e somos o modo coisa de sermos, que é o ente. É o modo de ser do ente. Né? Então, no modo de ser do presente, que é presença e atualidade, nós vivenciamos o desdobramento de possibilidades, que é a ação. A ação é eminentemente a vivência de uma multiplicidade de possibilidades, de uma multiplicidade de forças. As possibilidades são sempre múltiplas, né? E a vivência dessa multiplicidade se organiza, segundo o que nós entendemos como implicação, né? Se organiza como uma multiplicidade de possibilidades que argumentam e competem entre si e formam dominâncias, e essas dominâncias determinam o curso de ação. Né? Essa ação, o desdobramento das possibilidades, necessariamente se constitui como consciência. À medida que as dominâncias se constituem, elas figuram fenomenologicamente como consciência num processo de formação de figura de fundo. Né? A ação constitui basicamente a consciência fenomenológica, a consciência pré-reflexiva. Né? E a ação, em sendo constituição compreensiva de dominâncias, quer dizer, a ação como sendo eminentemente compreensiva, né? Ela pode ser ação meramente compreensiva ou pode ser ação compreensiva e muscular. Pode ser ação meramente compreensiva e musculativa. Né? A ação, né, se constitui ao nível da consciência como compreensão e pode se dar meramente como compreensão, sem atingir, vamos dizer assim, significativamente a muscularidade, ainda que o atinja de alguma forma. Né? Ou a ação pode ser, além de meramente compreensiva, a ação pode ser compreensiva e muscular. São os dois tipos de ação. A ação meramente compreensiva e a ação compreensiva e muscular. Sempre a ação é a vivência do desdobramento de possibilidades que se constitui cognitivamente, de um modo meramente compreensivo ou de um modo compreensivo e muscular. Né? E sempre a ação se dá na implicação. A ação se dá como uma vivência de uma multiplicidade simultânea de forças que se organizam, que competem e argumentam entre si, e através dessa competição e argumentação se organizam em dominâncias que figuram compreensivamente como a consciência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva. Esse é o modo de ser do ator. A vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos é a vivência do modo fenomenológico existencial da ação. A vivência do modo fenomenológico existencial do ator. Ator que é diferente do sujeito, porque o sujeito é característico do modo acontecido, reflexivo de sermos. O ator e a ação são pré-reflexivos. Né? Mas sempre a ação é a implicação. O modo fenomenológico existencial de sermos é o modo de sermos da implicação. O modo acontecido de sermos é o modo de sermos da explicação. Na vivência da ação, nós vivemos a implicação, que é a vivência auto-organizativa de uma multiplicidade de possibilidades que se constituem compreensivamente e que são, em seu desdobramento, o que a gente entende como ação. Né? Nessa competição e argumentação, as possibilidades não se eliminam entre si.
na vivência do desdobramento da multiplicidade de possibilidades que se auto-organizam compreensivamente na implicação, seja como vivência meramente compreensiva da ação, seja vivência da ação como compreensão e musculação, vivência da ação como compreensão e ação musculativa, né? Seja em qualquer das duas modalidades, a implicação é um fator fundamental do desdobramento da ação. E a implicação que significa que as possibilidades na sua competição e argumentação se organizam em dominâncias, mas não se excluem umas das outras. De modo tal que em cada compreensão, em cada gesto, né, em cada ação, seja ela compreensiva e muscular, né, compete uma multiplicidade de possibilidades. De um modo tal que essa multiplicidade de possibilidades oferece uma possibilidade muito grande de variação improvisativa da ação, né? E, por outro lado, a ação se caracteriza fundamentalmente pelo detalhe e pela sutilização, né? A ação, seja ela meramente compreensiva, seja ela compreensiva e motora, ela se caracteriza pelo detalhe, pelo detalhamento, pela detalhação, nós diríamos, né? E pela sutilização de seus processamentos, né? A ação é detalhamento, é sutilização, é detalhe, é sutil, né? Ou seja, constitui um grande nível de detalhamento, constitui um grande nível de sutilização, seja ao nível da compreensão, seja ao nível da compreensão e da musculação. E esse detalhamento da ação, essa sutilização do movimento da ação, né, e da formação da ação, né, deriva exatamente da multiplicidade de possibilidades que competem e argumentam entre si em cada momentaneidade instantânea da ação. Seja ela compreensiva, meramente compreensiva, seja ela compreensiva e musculativa, né? Em ambas as modalidades, a ação se desdobra desde movimentos maiores, vamos dizer assim, até movimentos mais detalhados e mais sutis, que decorrem da multiplicidade de possibilidades que concorrem, que competem e argumentam entre si em cada movimento da ação. Cada expressão ativa envolve a expressão original, a expressão criativa, a expressão formativa, a expressão gestaltificativa, né, de um processamento da ação, né, que tem desde níveis mais amplos, um desenvolvimento até níveis mais detalhados e mais sutis, num processo de sutilização, num processo de detalhação da ação, que é característico de toda a ação. Fundamentalmente, a ação que se expressa adequadamente, a ação que se expressa de acordo com suas próprias possibilidades, com suas próprias forças, ela é detalhe e sutileza, né? Ela envolve detalhamento e sutilização, né? Isso é característico da ação e depende da sua qualidade de implicação, de vivência de uma multiplicidade de possibilidades que se organizam em dominâncias, não é? Mas que não se eliminam mutuamente, que constituem o processo expressivo da ação, quer seja ela a ação meramente compreensiva, quer seja ela a ação compreensiva e muscular. Além de múltiplas, as forças que competem e argumentam no desdobramento de cada ação têm intensidades variadas. São múltiplas e com intensidades variadas, desde as mais intensas, né, em termos criativos, em termos fenomenológicos, até as menos intensas, né? E é essa diferença e essa variação entre as intensidades da ação que respondem
pelo processo de detalhamento e sutilização da ação. O detalhamento e a sutilização são intrínsecos à ação e decorrem da multiplicidade de forças que concorrem na vivência do desdobramento da ação, né? E da diferença de intensidade entre elas. Elas são eminentemente diferentes, né? E essa diferença determina um processo de detalhamento e de sutilização da ação, desde os níveis mais intensos até os níveis menos intensos, né? Mas a ação é fundamentalmente detalhamento e sutilização.